Encontro assustador com pessoas da igreja. Primeiramente, gostaria de dizer que não tenho nada contra pessoas religiosas. Desde que não estejam machucando ninguém, acho que as pessoas podem acreditar no que quiserem. Agora, saindo da caixa de sabão, antes de começar a contar minha história, tenho certeza de que todos nós já passamos por pessoas que vão de porta em porta na igreja. Eu os considero bastante irritantes, mas perfeitamente inofensivos, e nunca me senti pressionado por eles a aderir à sua causa ou algo assim. Certamente nunca senti uma vibração assustadora por parte deles, mas tendo acabado de chegar em casa após um encontro com eles, posso dizer oficialmente que esse não é mais o caso. Eu estava voltando do supermercado para casa quando vi duas jovens sentadas em um carro estacionado contra o meio-fio. Não pensei em nada, mas quando me aproximei, as luzes do carro se apagaram e não consegui vê-las. Ok, estranho, mas não importa. Continuei andando. Foi só quando eu já estava na metade do caminho que a motorista saiu e me cumprimentou com um sorriso largo, quase envergonhado. Imaginei que talvez estivessem com problemas no carro ou precisassem de orientação, então parei para ver o que ela queria. A última coisa que eu esperava era que fossem pessoas da igreja, já que elas geralmente aparecem na sua porta durante o dia. Sim, achei um pouco estranho que elas estivessem aqui no escuro, esperando pelas pessoas. Estranho, mas não assustador, isto é. Até a segunda mulher sair do carro, ficando bem atrás de mim, bloqueando completamente qualquer rota de fuga que eu pudesse ter, não que eu estivesse pensando em fugir ou até mesmo em afastá-las, mas isso ainda me fez sentir bastante preso. Tentando ignorar o que estava atrás de mim, ouvi a senhora à minha frente falar, era o discurso de sempre sobre ter um relacionamento pessoal com Nosso Senhor e Salvador. E eu apenas sorri e assenti, mas não pude deixar de me sentir nervosa e pressionada quando ela perguntou sobre minhas crenças pessoais. Apesar de estar escuro, ela notou que eu estava usando uma cruz. Eu mesmo não sou religioso, foi um presente da minha mãe e gosto da aparência, mas quando ela viu, sorriu tanto que parecia que estava conversando com um velho amigo que não via há anos. Não me lembro exatamente o que disse, como disse antes, me senti muito pressionado, então apenas dei uma resposta vaga sobre minhas próprias crenças, sendo educado, mas tentando deixar claro que não estava interessado e que estava apenas tentando chegar em casa. Elas ignoraram meu óbvio desconforto e gagueira. A primeira dama continuou a pregar, gesticulando para outra dama sobre alguma coisa que eu mal estava ouvindo a essa altura, só queria ir para casa, mas a outra dama deu uma risadinha e finalmente decidiu marcar presença com um oi, como se eu não tivesse percebido que ela estava atrás de mim o tempo todo. Sentindo-me cada vez mais enervado a cada minuto, tentei deixar mais claro que precisava ir embora, mas a primeira senhora disse que talvez elas pudessem passar na minha casa mais tarde. Deixei escapar que estava me mudando. O que, na real, é verdade, estou me mudando no final do mês. A primeira senhora não entendeu a dica e perguntou para onde eu estava me mudando, e a segunda, que estava quieta há algum tempo, riu novamente e perguntou se eu precisava de ajuda para me mudar. Não me lembro de muita coisa depois disso, mas, de alguma forma, consegui convencê-las de que eu tinha que ir embora, porque agora estou aqui escrevendo isso. Eu me sinto muito bobo por estar tão abalado com isso e, se as circunstâncias fossem diferentes, se eles tivessem vindo à minha porta durante o dia, talvez eu não me sentisse tão assustado, mas pela maneira como eles se aproximaram de mim à noite, sorrindo e rindo como fizeram, me interrogando até. Digamos que eu espero que não nos encontremos novamente. A igreja é assombrada. O pastor acha que somos loucos. Anos atrás, em um evento da igreja ao qual fui obrigado a ir, todos nós tivemos uma experiência aterrorizante. Os meninos dormiam onde quisessem no andar de baixo e as meninas podiam dormir onde quisessem no andar de cima. Só que alguns cômodos estavam trancados porque a igreja estava sendo vingada. De qualquer forma, isso não importava muito, pois éramos um grupo pequeno. A noite chegou e nós, meninas, migramos para o berçário e a maioria dos rapazes dormiu no pequeno ginásio interno, na quadra de basquete. Apenas um rapaz não conseguia dormir. Acima da quadra de basquete havia janelas que davam para outra sala que estava trancada, e um dos rapazes ficava vendo luzes piscando e as silhuetas de pessoas olhando para ele. Ele não ficou muito tempo no ginásio. Na mesma época, eu e as outras meninas estávamos jogando cartas no berçário. A porta estava fechada e ao lado dela havia uma janela de sentido único. Dentro dela havia um espelho. Era para que as crianças não vissem os pais vindo ver como estavam e quando estivesse fazendo barulho. Bem, comecei a ouvir batidas e arranhões na porta.
Fiquei assustado e olhei para cima e vi dois rostos sorridentes olhando para todos nós. Lembrem-se de que estamos do lado do espelho, e então um de nós correu para a porta e ouvimos batidas no corredor, mas ninguém estava lá. O pastor veio gritando conosco e dizendo que estávamos apenas imaginando, mas sabemos o que vimos e ouvimos e todos nós nos recusamos a voltar. Eu trabalho em uma igreja de 200 anos. Ela é assombrada. O campus da igreja consiste no santuário, no escritório, em uma casa vazia e decrépita onde os padres costumavam morar, que mais tarde foi usada como espaço para reuniões até ser condenada, e em um cemitério cujos túmulos mais antigos são os dos soldados da guerra de 1812. Todos os edifícios têm exterior de pedra. Um padre morreu na casa no final dos anos 1800. Ele era idoso, portanto, nada de nefasto. Mas ele ainda assombra o local, o que me parece estranho, já que ele era padre e obviamente acreditava no céu etc. Por que ficar por lá? Quando comecei a trabalhar lá, eu estava no escritório com um membro da congregação que me disse que, em várias ocasiões, quando eles saíam da antiga casa e apagavam todas as luzes, eles se viravam e viam as luzes que haviam sido acesas novamente dentro da casa através das janelas. Eu acredito em fenômenos paranormais e já tive uma experiência pessoal, por isso fiquei intrigado. Quando saí do escritório naquele dia, sozinho, apaguei as luzes. No último interruptor de luz, senti quase um zumbido elétrico em meu dedo. O escritório em si é antigo, portanto, não teria me surpreendido se algo não estivesse bem aterrado etc. Não achei nada de anormal nisso. Voltei à minha mesa para pegar minhas coisas e trancar a porta, e o interruptor da luz que eu havia desligado estava aceso. Lembre-se de que esse foi o mesmo dia em que descobri sobre o padre. Tentei pedir a ele novamente que me mostrasse qualquer sinal de que ele estava lá, mas ele nunca fez mais nada nos 4 anos em que trabalho lá. Vi flashes de luz em um quarto escuro e sem janelas. Não tenho certeza se foi pareidolia, mas vi um homem atravessar na frente dos meus faróis e desaparecer. Ele tinha cabelos escuros e estava vestindo uma camisa branca. Certa vez, destranquei a fechadura da porta da igreja e, quando fui girar a maçaneta para entrar, algo agirou para o lado oposto em minha mão. Isso foi durante o confinamento, portanto, com certeza não havia ninguém lá dentro. Eu corri. Já vi luzes de detector de movimento do lado de fora se acenderem sozinhas. E quando pulei na frente delas acenando com as mãos, elas nunca se acenderam. Ouvi essa do meu chefe que é padre, o organista estava praticando sozinho na igreja quando um lápis voou pela sala. Meu chefe também me contou que os membros disseram ter visto o padre olhando pelas janelas da casa. A casa decrépita deve ser demolida nos próximos 1 ou 2 anos. Não tenho certeza de como ou se isso afetará o padre que não quer ir embora. Talvez ele finalmente vá. Nunca me esquecerei dessas 2 experiências paranormais que tive na igreja quando tinha 14 anos. Quando eu tinha 14 anos, fui a uma reunião da igreja na noite de Halloween chamada Hallelujah Night, uma alternativa cristã ao Halloween. Minha família e eu chegávamos lá à tarde, pois nos oferecíamos para ajudar a montar as barracas, o bolo, os barris de doces, etc. Mas eu estava lá principalmente para ter acesso a todos os doces. Depois que terminei de ajudar com o estande que sempre ajudo a montar, sentei em um banco perto do santuário principal. Era o meu lugar favorito para sentar, pois eu podia ver todo o parque, acima de tudo, o lindo pôr do sol. Peguei meu PSP e estava passando algumas músicas que tinha nele quando um cara se aproximou de mim e começou uma conversa. Nunca gostei muito de pessoas, então, normalmente, quando isso acontece, eu mantenho a conversa curta. No entanto, esse cara tinha uma simpatia estranha, como se fosse um amigo meu. À medida que a conversa prosseguia, comecei a perguntar se ele era novo, pois nunca o tinha visto antes. Ele me disse que frequentava essa igreja há anos, mas que havia saído depois de um incidente. Quando lhe perguntei sobre o incidente, ele fez uma pausa, olhou para mim e disse que há algumas coisas que as pessoas percebem e que sabem que não são normais. Além disso, que você nunca deve ficar curioso sobre coisas que você sabe que deve deixar em paz. Eu estava com uma expressão meio confusa no rosto, pois não sabia o que ele queria dizer naquele momento. O cara percebeu e disse que eu entenderia quando ficasse mais velho. Olhei para o PSP que ainda estava em minhas mãos, e quando voltei a olhar para cima, o cara tinha ido embora. Olhei em volta e não encontrei em nenhum lugar do estacionamento, exceto por algumas pessoas que ainda estavam se preparando para a Hallelujah Night.
Não fazia sentido. Alguns meses depois, eu estava sentado no santuário principal antes de sair para fazer meu trabalho voluntário habitual no andar superior do santuário principal. O andar superior era uma área de creche para crianças. Assim, no final do culto, os voluntários acompanhavam as crianças até o andar de baixo e eu entrava em cada sala, apagando as luzes e certificando-me de que nenhuma criança ainda estava lá em cima. Nunca me esquecerei de quando me levantei para sair e fazer minhas tarefas habituais e o pastor começou a falar sobre um funeral que estava por vir. Olhei para os telões em cada lado do santuário principal e o rosto do homem com quem eu estava conversando durante a noite de Aleluia estava lá. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Até hoje, ainda parece irreal. Fiquei muito abalado ao sair do santuário principal e subir os lances de escada que me levavam ao andar superior. Quando cheguei ao andar superior, outra voluntária confirmou que todas as crianças haviam sido acompanhadas até o andar de baixo. Ela notou que eu estava meio pálido por ter visto o que vi no santuário principal e me perguntou se eu estava bem. Eu lhe disse que não era nada e comecei a desligar todas as luzes do andar superior enquanto ela descia as escadas. O andar superior era como um corredor gigante com portas de cada lado e uma porta no final do corredor com uma janela gigante. Quando eu chegava ao último cômodo no final do corredor, sempre deixava as cortinas da grande janela abertas, pois a luz sempre iluminava o corredor escuro e me fazia sentir menos assustado. Mas quando saí do quarto, lembro-me de ter entrado em pânico. Começou a congelar e senti que, se eu saísse daquele quarto, alguma coisa estava me esperando nos cômodos escuros e iria pular e me atacar. Enquanto tentava reunir coragem para fugir, vi a cabeça de uma criança. Vi uma pequena cabeça de criança aparecer algumas portas abaixo. Ela permaneceu ali por alguns segundos, e em seguida, colocou sua cabeça de volta no quarto. Imediatamente chamei a criança, mas ela não respondeu. O medo que eu tinha um minuto atrás desapareceu quando saí do último cômodo para atravessar o corredor iluminado. Cheguei ao outro cômodo em questão de segundos, acendi as luzes e procurei em todo o cômodo pela criança que vi. Mas não havia ninguém lá. Comecei a me assustar novamente ao apagar as luzes daquele cômodo. Então, aconteceu uma das coisas mais aterrorizantes que já vi e vivenciei. Quando estava saindo do quarto, olhei para a janela do último quarto que iluminava o corredor e, do nada, uma enorme massa negra se moveu em frente à janela, quase cobrindo a luz completamente. Era mais escura do que preta e seu contorno, à medida que cobria a luz, parecia estar se movendo. Foi o suficiente para me assustar e correr para salvar minha vida. Corri pelo resto do corredor e desci as escadas. Fui parado por um dos porteiros que me disse para não correr, mas quando lhe contei o que tinha visto, ele me olhou como se eu estivesse louco. Depois que a igreja terminou, contei aos meus pais o que aconteceu no caminho de volta para casa e eles acabaram não acreditando em mim, pois são céticos. Mas eu sei o que vi naquele dia e é algo que ainda me assusta até hoje.